amados. Vamos então, meus irmãos, dar continuidade antes da gente encerrar esse culto. Nós não podemos encerrar assim antes meditar na palavra de Deus, né, irmãos? Louvado seja o Senhor, que tem nos dado o alimento necessário para que a gente possa continuar marchando nesta terra, né? Louvado seja Deus. Continuemos, irmãos, nessa nossa jornada. Não tem sido fácil, mas o Senhor disse que não seria fácil mesmo, né? Mas vamos continuando firmemente, né? Fazendo a vontade do Senhor. Queridos irmãos, nós, com toda certeza, você sabe que estamos vivendo momentos difíceis, né? Principalmente nessa época do ano, né? Onde há uma tristeza muito grande no coração de Deus, né? Devido nesse período do ano as pessoas se esquecerem de Deus, né? Não que não tenham se esquecido, mas se esquecem completamente e se entregam à depravação, se entregam a toda a espécie de maledicência, né? Aos prazeres da carne. E você, com toda certeza, tem que se guardar no teu coração, deve ficar concentrados no que verdadeiramente importa, mas não há como a gente não ver a situação caótica que nos encontramos. E quem estava domingo passado, nós iniciamos falando sobre Daniel capítulo 5, onde nós fizemos essa comparação. Beltesazar, ele faz uma festa, um banquete, e ali ele realmente tem todo tipo de situação. A gente sabe que as festas do período da Babilônia eram muitas bebedeiras, muitas coisas, promiscuidade, muitas coisas ruins ali. Eles ficavam ali dias e dias, né, se doando aos prazeres da carne. E hoje nós fizemos essa comparação domingo passado, que hoje não é diferente. Irmãos, hoje o que tem acontecido nos nossos dias? Há uma entrega deliberada, né, aos prazeres da carne. E assim como o Beltesazar naquela época, hoje está mais pior, porque as pessoas se avolumaram, né? Há uma incidência muito grande de natalidade, há muitas pessoas, né, realizando esses tipos de coisas, né? E a gente ali fez essa questão, a gente fez essa relação, e vemos que hoje está bem pior, né, irmãos? Coisas terríveis que aconteceu. Mas a gente encontrou outras coisas dentro dessa palavra, né? Desde o domingo passado, nós vimos também a diferença que Deus dá para com o ímpio, né? O ímpio, enquanto ele vai cheirar mal através do seu pecado, desse lamaçal, desse lodo a qual ele está se lameando, então ele cheira mal as narinas de Deus. Enquanto o ímpio vai nesse caminho, nós o que devemos ter o perfume de Cristo. Então o perfume do Senhor vai diferenciar do mundo. Assim como o apóstolo Paulo e nós, na ocasião, domingo passado, falamos sobre a carta aos Coríntios, a qual Paulo se refere, né, a esta questão onde nós somos o perfume suave do Senhor. Né, irmãos? E a diferença é essa, que você continue cheirando esse perfume suave e nunca perca esse cheiro. Falamos também que os blasfemadores, eles são medrosos e covardes, porque no primeiro momento eles têm coragem para então blasfemar, para então brincar com as coisas de Deus. Mas depois que vê o Senhor e a mão do Senhor pesar, eles ficam completamente com medo. Né? Veja Beltesazar mesmo, nesse nosso trecho quando nós falamos, o texto é bem claro, diz que ele bate as pernas uma na outra, tremendo de medo, depois que consegue ver ali a ação de Deus ali na vida dele. Percebe, irmãos? Então são corajosos no primeiro momento, mas depois eles se retraem. Eles ficam com medo, né? São medrosos, né? E ali não conseguem ali diante de Deus. É claro, ninguém fica, né, com coragem diante de Deus. Mas Beltesazar ficou, e nós lembramos no versículo 6, capítulo 5, você pode já abrir aí, capítulo 5 de Daniel. Nós vamos continuar nessa tônica, queridos, porque nós não concluímos esta mensagem. E nós dizemos na ocasião que nós iríamos fazer isso. Vamos continuar explorando, porque o final, o Senhor ainda tem coisas ali a dizer para nós nessa palavra. E nós ali, em capítulo 5, e nós explanamos do 1 primeiro ao 17, mas alguns versículos foram chaves, como esta ocasião que Beltesazar treme. Ele bate as pernas uma na outra no versículo 6, diz que o seu semblante muda, e os seus pensamentos ficaram turbados, e as suas juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Esta é
o que estava acontecendo com aquele mesmo que teve coragem de pegar os utensílios da casa do Senhor e colocar, implementar ali na sua festa, no seu banquete. Esta é a pessoa que teve coragem de dar a ordem. Dar a ordem é fácil, ter coragem para dar é fácil, mas e agora? Ele está tremendo de medo, como uma criança ali, batendo as pernas uma na outra, com medo, irmãos. E aí também nós fomos adiante, é um pequeno resumo, depois nós vamos explanar do 18 para frente. Mas dali adiante, nós o que falamos, irmãos, sobre os que têm somente compromisso com Deus, que vai conseguir interpretar. Perceba Daniel, quem conseguiu interpretar essa inscrição que estava na parede? Ninguém. Foi chamado sábio, foi chamado inteligente, lá todas as províncias do reino foram chamadas, mas ninguém teve condições de decifrar o que estava escrito naquela parede do palácio. Somente quem? Daniel foi capaz, então, de interpretar aquela palavra que estava ali. E nós chegamos a essa conclusão, que só quem tem compromisso com Deus, intimidade com Deus, só quem anda com Deus tem condições de interpretar aquilo que Deus, Ele mesmo ali escreveu. E assim mesmo na Bíblia mesmo, olha só a Bíblia que está na sua mão, nós demos exemplos. A Bíblia, embora fora feita por homens, ela é inspirada pelo Santo Espírito de Deus, não é, irmãos? Então, irmãos, às vezes aí você vê aquele que tem pouca leitura, aquele que ali lê uma sílaba, uma palavra, ali ele lê e com dificuldade, mas é ele mesmo quem tem a interpretação, tá vendo? Não está com os sábios e os inteligentes, a palavra, irmãos, e a interpretação correta está com os pequeninos. E o Senhor mesmo disse, ó Pai, ele ora ao Pai, Senhor, obrigado Pai, porque o Senhor ocultaste, né, dos poderosos, né, os mais segredos ali onde nós lemos em Mateus, e destes aos pequeninos. Então, os pequeninos, irmãos, que têm a revelação da palavra, aqueles humildes, aqueles que não têm leitura, aqueles mesmos, irmãos, mas está cheio do Espírito Santo de Deus, está cheio, então pode interpretar. Daniel era um desses. Ele está ali, está diante do rei, e ali ele vai conseguir interpretar essa palavra, a qual ninguém conseguiu. Prova disso é Daniel ali, quando nós reforçamos que essa interpretação não está com os intelectuais, está com os pequenos. E é isso, irmãos. E a gente continuou aí explorando. E aí a gente falou da questão da compra que está existindo. A corrupção dos profetas de hoje, né? Hoje tem acontecido muitas coisas estranhas. Profetas, servos do Senhor que professavam a Cristo, que levavam a palavra verdadeira ao pé da letra. Pode se sentar um pouco, irmãos. Irmãos estão de pé, né? Irmãos, daqui a pouco nós vamos fazer a leitura, né, do 18 para frente. Mas é um resumo aqui para a gente entrar, né, na palavra de hoje, a continuação. E nós, irmãos, temos visto muitos profetas que professavam a Cristo verdadeiramente, que levavam a palavra a sério, hoje foram corrompidos, e a palavra é essa. Nossa irmã Teresa lembrou bem dessa palavra, né? Corrompidos, foram ali corrompidos, por quê? Pelo dinheiro, pela fama, né? Por status. E nós vemos muitos deles, irmãos, se sucumbirem a êxito, a dinheiro. E a gente com certeza encontrou em Daniel alguém que não se rendeu a isso. Porque o rei ofereceu para ele prata, ouro, não foi? O rei ofereceu dar uma cadeia de prata e colocaram ele no terceiro topo ali abaixo do rei. Mas ele falou o que para o rei? Olha, rei, no versículo 17, as tuas dádivas e os teus presentes, olha só o que Daniel falou, fiquem contigo. Faz o seguinte, dá os teus prêmios a outro. Mas Daniel não deixou de ler a inscrição. Então eu vou falar o que tiver que falar, porque é Deus quem mandou falar. Eu não vou enganar, eu não vou ficar aí amarrado a você, porque se você dá presente, você então tem que falar bem daquela pessoa, irmão? Olha só o que está acontecendo hoje. As pessoas pensam que podem comprar a Deus, podem comprar então as coisas de Deus. Há alguns que se corrompem sim, mas há outros que permanecem na graça e na verdade de Deus. É isso, meus irmãos. Então, queridos irmãos, não venhamos nos comprar, nosso ministério não está à venda, não. Nós temos que sempre falar o que Deus mandar falar. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Vamos continuando a partir do versículo 18 para frente, e aí eu perderia a ajuda dos meus irmãos, e a gente vai estar lendo essa passagem até o final, o versículo 31 do capítulo 5 de Daniel. Amém, meus irmãos? Louvado seja o Senhor, irmãos. Então nós viemos no domingo passado falando sobre muitas coisas, e aqui a gente encerrou a partir do versículo 18, a gente continuou agora, né? Até o versículo 31 desse capítulo. E aqui nós vemos, queridos irmãos, algo já que Daniel é convocado nesta corte. Daniel então é convocado para esta corte e ele se apresenta ao rei, né? Ninguém foi capaz, né? Porque somente quem pode interpretar as coisas de Deus é quem tem intimidade com Deus. E Daniel tinha intimidade com Deus, né? Ele orava 3 vezes ao dia. Daniel era alguém de Deus, é um profeta verdadeiro que não se vende,
né, que não se vende, ele é um profeta de Deus. Então ele foi chamado à corte. A mulher do rei estava perturbada, vendo o rei perturbado, falou, olha, o rei não pode ficar assim, o seu semblante, eu conheço, olha, alguém que pode te ajudar. Então ela vai, começa ali a falar com o rei, traga então esse Daniel, que no tempo do teu pai exerceu ali, né? Então ela foi dizendo, e justamente o rei chama rapidamente Daniel, e Daniel está de frente com ele, e aí Daniel então é inserido àquela corte, e aí a gente vê já no capítulo, no versículo 18, a qual nós acabamos de ler, né? Essa questão que então o rei, ele vai falar, o Daniel vai falar com o rei, né? E ali no versículo 18 já há algo importante, aonde o rei se dirige, fala, o próprio Daniel fala com o rei ali, né? Começa a falar, e ele começa a falar do pai, Nabucodonosor, né, irmãos? A gente vê explicitadamente aqui que Daniel não vai direto a Beltesazar. Opa, primeiro eu preciso antes, né? Algumas coisas aconteceram antes, então não você fez isso, não só você começou com isso, o seu pai já tinha feito coisas difíceis, coisas erradas perante o Deus de Israel. Então ele vai começar a dizer ali no versículo 18, ali ele fala, Altíssimo rei, deu Nabucodonosor teu pai o reino grande grandeza e glória, e por causa da grandeza lhe deu todos os povos, nações, línguas, tremiam e temiam diante dele. Daniel vai começando a falar, e quem queria matava, e quem queria conservava em vida, e quem queria engrandecia, e quem queria também abatia. Versículo 20, mas quando no seu coração se exaltou, e o seu espírito se endureceu, em soberba, foi derrubado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Olha, irmãos, Daniel fala algo que ainda muitos não entendem, ou se faz desentendido, porque entre nós aqui não há ninguém que não saiba disso, não é? Eu creio que sim, né? Eu creio que ninguém está desentendido nessa manhã aqui, né? Porque, irmãos, há uma coisa que Deus não se agrada, é de exaltação, né? Se há uma coisa que Deus não permite, não tolera, é a soberba. Se há uma coisa que Deus não permite, é o autoengrandecimento, o orgulho, né, irmãos? E nós sabemos disso, pois é a palavra, irmãos, que diz para nós. E nós precisamos isso ter cada vez mais gravado, irmãos. Há alguns irmãos que têm esquecido disso. Alguns irmãos que professam a mesma fé que nós, que têm dado vazão ao orgulho, à soberba, né? Feito ali, sendo engrandecendo, né? Dentro das coisas de Deus. E isso não pode acontecer. É uma incumbência direta do Pai para nós. Olha, não tem como vocês se engrandecer, porque afinal de contas a glória é de Deus. Então por que os nossos irmãos estão se engrandecendo? Porque há muitos que estão com soberba, falando altivez, né, irmãos? Acontecendo isso, nós devemos também tocar aqui nessa manhã. E nós sabemos que Deus não gosta de orgulhosos, irmãos. E Nabucodonosor faz exatamente aquilo que Deus não se agradava. Ele se exaltou, ele se orgulhou, ele tinha soberba. As palavras claras de Daniel para o seu filho Beltesazar é essa. Então ele se engrandece, ele se exalta, ele se orgulha, irmãos. Ali, o Nabucodonosor. E Daniel fala exatamente isso para ele. E nós precisamos gravar isso, porque o próprio Senhor Jesus, irmãos, enquanto esteve na terra, ele falou sobre isso em Mateus capítulo 23. Ali, o Senhor Jesus falando sobre exatamente o que ele faz com os soberbos, sobre exatamente o que ele faz com as pessoas orgulhosas. E ali nós vamos aqui abrir essa passagem, porque é importante a gente lembrar, embora está na nossa mente, e nós sabemos disso, mas às vezes há um esquecimento, e nós não podemos esquecer disso, irmãos, porque Deus não se agrada de pessoas altivas, soberbas, orgulhosas. Deus, olha o que ele faz com aqueles que se exaltam, com aqueles que que colocam no seu coração, né, a soberba, né? Ali, Mateus capítulo 23, o versículo 12, ali, há algo que o Senhor diz, importante, o que ele faz com os orgulhosos que se exaltam. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Irmãos, uma das marcas do verdadeiro discípulo de Cristo é a humildade. E nós, como discípulos do Senhor, precisamos ter humildade, conservar em nosso coração. Ora, repetidas vezes nós falamos aqui, a humildade precisa estar em nosso coração sempre. Nós precisamos exercer a humildade. Essa é uma das marcas do cristão, do discípulo de Cristo, né? Então, irmãos, olha só uma coisa interessante. Quando o homem se exalta, ele é abatido. Quando o homem se exalta e coloca soberba em seu coração, querendo ser algo, aí que vem ali o abatimento do nosso Senhor. Então ele é abatido. E aqui, irmãos, entre parênteses, nós precisamos entender também.
há uma facilidade, há muitos que veem dificuldade em distinguir o verdadeiro discípulo com o discípulo do Senhor, o discípulo falso, porque entre nós, no nosso meio, nesse segmento, nossa profissão de fé, existem muitos falsos discípulos, né? Existem pessoas que só falam da boca para fora que é de Deus, mas o seu coração não está reto perante Deus. Nós sabemos disso, mas perceba, irmãos, quais são as características de um falso discípulo? Daquele que realmente só professa, só quer usufruir das coisas de Deus. Quais são as características? É aqui o próprio Nabucodonosor ele contrai. É a exaltação. Exaltação, o orgulho, irmãos, são características de irmãos que são falsos, são discípulos falsos do Senhor, que não têm nada de Deus ou ainda precisam ser convertidos, né, irmãos? Então ele vai dar carteirada, diz as suas credenciais, né? Apresenta ali, diz quem é, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estudei tal onde, eu fiz tal faculdade. Então, a pessoa, irmãos, que é orgulhosa, um discípulo, um falso discípulo, ele vai se apresentar para você e vai dizer as suas qualidades. Ele vai falar o que ele tem, ele vai falar o que ele é, né? Não sei se você já se deparou com essa situação. Ele sempre vai querer a glória para ele, quanto mais aplausos, melhor, né? Ele se engrandece, e se soberbece, irmãos. E aí, irmãos, coisa terrível. Quanto mais aplausos, melhor. E quanto mais receber glória para ele, é melhor. Então veja a diferença de um falso discípulo para um verdadeiro. Porque, irmãos, nós precisamos fazer essa distinção. O discernimento o Espírito Santo nos dá para reconhecer tais pessoas. Então você precisa estar atento aos falsos discípulos do Senhor. Há tantos falsos discípulos, irmãos. E aí você já vai reconhecer ele pelo que ele fala. Ele vai já dizer quem é, as suas credenciais. E, irmãos, isso é triste e é terrível. Fala sempre com altivez, sempre se acha melhor do que o outro. Não é assim, irmãos? Coisa terrível. E aqui, irmãos, nós temos condições de poder distinguir. E nós precisamos falar disso aqui, porque se houver, irmãos, pessoas, irmãos e irmãs dessa situação aqui, nós precisamos falar que o Senhor tem o reprovado. O Senhor reprova, irmãos, essas atitudes. Ora, nós estamos entre família, irmãos que tantos anos já professam a fé em Cristo, Então, irmãos, não há como a gente não entender a palavra. Nós precisamos entender e saber. E falar aqui que isso não é de Deus. O orgulho, a soberba, a altivez, né? Tudo aquilo que o Senhor reprova, irmãos, isso não é de Deus. E o Senhor fica triste. Então, que entre nós não hajam esses tipos de discípulo. Mas, irmãos, entretanto, se a gente ouvir a palavra do Senhor, ouvir e ver e praticar, né? Nós com toda certeza não seremos esses tipos de discípulos, né? Nós não seremos, porque se a gente ouve e pratica, nós estaremos fazendo exatamente sendo aquilo que o Senhor falou na sua palavra. Ora, se ele falou que os soberbos ele abate, se ele falou que os orgulhosos ele abate, por que é que então seremos orgulhosos e soberbos? Não faz sentido. Mas se entre nós, irmãos, houver aqueles que não têm pretensão nenhuma de ser alguma coisa, né? Se entre nós houver discípulos que dá sempre a glória para Deus, se entre nós houver homens e mulheres, irmãos, que sempre entende que o outro é melhor do que ele, aí sim, aí o Senhor se manifesta. Aí o versículo termina, irmãos, termina dizendo o quê? E o que se mesmo se humilhar será exaltado. Oh, e aí a palavra, irmãos. Oh, glória ao Senhor, querido. Então, irmãos, nós não, olha, que vantagem nós temos em ser orgulhosos e soberbos? Qual é a vantagem? Sendo que o final do versículo diz, se nós nos humilharmos, o Senhor mesmo é quem vai nos exaltar. Oh, glórias a Deus, irmãos. Não é pelo homem, lembre-se disso. É pelo aquele que está à destra de Deus. É o Pai, é o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém, meus irmãos? Oh, irmãos, é exatamente o que o profeta está dizendo para Nabucodonosor. Olha, Nabucodonosor, o que você fez no seu governo? Você se soberbeceu. Você deixou o orgulho entrar no teu coração. Você fez tantas coisas ali. E aí o versículo 21, irmãos, vem a consequência sobre Nabucodonosor. O que aconteceu com ele, né? Porque o Senhor abate os orgulhosos. Os que se vangloriam, o Senhor abate. Não foi diferente com Nabucodonosor. Essa é a prova real. O versículo 21, o que aconteceu com ele? Ali, irmãos, foi tirado de quem? Dentre os homens. E o seu coração foi feito semelhante aos dos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva com os bois. Olha só, irmãos, que coisa terrível. Olha só, aquele que era o maior, o imperador dos imperadores, aquele que dominava todo o mundo, irmãos. Olha só a situação desse homem. Este homem, irmãos, que dominava tudo. Olha só,
o que acontece com ele. Ele estava ali com os bois, comendo a erva. Estava com os animais, irmãos. E aí, e serás molhado do orvalho do céu. Estava no relento. O orvalho do céu caía sobre ele, irmãos. Olha só. E aí passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E o que dá a quem quer. É Deus, irmãos, quem coloca. É Deus quem dá. Então, se a gente se mantém humildes, é o Senhor quem exalta. É o Senhor quem faz, irmãos. Nós somos totais dependentes de Deus. Não nos venhamos colocar a carroça na frente dos bois e querer, irmãos, se ter soberba, orgulhar, dizendo que nós somos alguma coisa. Não, irmãos, isso não pode acontecer conosco. Porque sempre tenha consigo a humildade. Sempre, irmãos, deixe que é o Senhor quem vai te exaltar. Amém, queridos? E esse Nabucodonosor, o pai de Belsazar. Então ele tem uma queda vergonhosa, irmãos. Imagine você, um imperador, um rei de todos ali, todo o mundo conhecido. As pessoas se verem com os animais. Olha que vergonha. Um rei que foi coberto de glória e majestade está com os animais, comendo erva, comendo capim, ao relento. O orvalho do céu caía sobre ele. Então, olha só que coisa terrível. Todo o reino, ele passou por essa vergonha, por todos aqueles que são seus súditos. Que vergonha ele passou por se exaltar, por criar no seu coração altivez e orgulho. Olha só que coisa terrível, irmãos. E Daniel estava dizendo para ele, olha, o rei verdadeiro é Deus, Nabucodonosor. O rei verdadeiro sempre vai ser Deus. Você pode ter aí agora, mas ele mesmo pode tirar de onde você está na tua posição. Ele vai te abater como aconteceu. Né? Então, percebe, irmãos, nós precisamos ter temor a Deus. E o desígnio dos homens está nas mãos de Deus. Ele estava dizendo, Daniel, para Nabucodonosor, olha, Nabucodonosor, não seja insensato, tudo que você fizer não vai adiantar, porque quem manda mesmo é Deus. Então Daniel, irmãos, após falar com ele antes de entrar em Belsazar, ele dá um resumo do que foi o pai. Mas agora ele vai falar diretamente a respeito com o rei agora, que é o filho de Nabucodonosor, no versículo 22. Né? E aí ele diz, e tu, Belsazar, que és filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Irmãos, errar não sabendo já é ruim. Imagina você errar sabendo que aquilo é errado. Então Daniel deixa claro para ele, olha, tu, Belsazar, você viu tudo isso que o seu pai fez? E mesmo ainda você não muda, continua nos mesmos erros do seu pai. Então ele está dizendo para Belsazar, olha, você sabia de tudo isso e não humilhaste o teu coração. Você poderia aprender com o erro do seu pai, porque o sábio aprende com o erro dos outros, né, irmão? Então, nós temos, irmãos, que sempre entender isso. A gente acha, muitas vezes, é triste ver o irmão errar. Mas os irmãos que estão à nossa frente erraram no passado. Mas a gente precisa olhar para ele para não fazer de novo, né, irmãos? Né? Então, irmãos, aprendamos hoje, mais uma vez, ao parentes nosso. Aqui nessa palavra, aprendamos com os erros que aconteceram no passado. Não vamos fazer de novo. Como a igreja no passado errou. Né, ferindo pessoas, como a igreja do passado errou, irmãos. Nós precisamos tocar na ferida, como ela se engrandeceu demais, ela se exaltou demais, querendo ser quem ela não era, né? É só Deus em nós. Né? Então, irmãos, hoje nós estamos aqui, podemos aprender, infelizmente, mas é o momento de aprender com aquilo que aconteceu no passado. Por isso nós estamos aqui conservando em nós a comunhão, o amor, a verdadeira palavra, né? A simplicidade. Embora ainda muitos não entendam, mas todos que vocês estão aqui entendem. Amém? Louvado seja Deus por isso, irmãos. Então, irmãos, ele diz para, olha, você viu seu pai fazer tudo isso e não fez nada, continuou com a sua rebeldia e exaltação. E aí ele descreve o que ele fez, né, ali naquele banquete. E tu levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos à tua presença, olha só, os vasos. Foram trazidas às suas presenças os vasos da casa dele, da casa de Deus. Então, Jerusalém é sitiada, então Nabucodonosor pega os utensílios, metade, e leva para o seu palácio, guardado numa sala. Aí o filho, que é insensato, vai lá, olha, traga lá os utensílios. Por que mexer com as coisas de Deus? Por que? Faça suas coisas aí. A escolha é sua. Você tem a escolha, faça, mas não mexa nas coisas de Deus. Não faça isso. E ele foi insensato. Mesmo assim, ele vai. Então Daniel está dizendo para ele, você foi lá, ó, Belsazar, entrou, trouxe os vasos da casa, os teus senhores, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho nele, olha a profanação das coisas de Deus. Além disso, você deu louvor a outros deuses, de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem,
Não faz nada, irmãos. Lá um objeto de madeira, de ouro, está ali tomando a glória que deveria ser para Deus. Não faz nada, não ouve, não faz nada, é só uma imagem. E ali eles não profanaram. Mas o Deus em cuja mão está a tua vida, aí Deus está falando com lá, e de quem são os teus caminhos, a Ele não glorificar. Então você preferiu adorar deuses de prata, de ouro, de barro, de ferro. Você profanou os utensílios, as coisas de Deus. E você não deu glória para Deus. E aí o versículo 24, ele continua. Então dele foi enviado aquela parte. Então, irmãos, a mão vem da parte de Deus. A escrita naquela parede do palácio é de Deus. E os salvos não conseguiram decifrar porque não eram de Deus, não tinha intimidade. Daniel tem, então vai conseguir interpretar, né, irmãos? Então, continue dizendo, irmãos, só quem tem intimidade, compromisso com Deus, consegue interpretar a palavra do Senhor. Continue estudando a Bíblia, continue pedindo ao Espírito Santo a direção, o entendimento que Ele vai te dar, pois você tem o Espírito Santo. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Não deem a outros aquilo que você mesmo pode fazer. Estudar, meditar, e ali o Espírito Santo ali, olha meu filho, é isso que eu estou dizendo, é isso, os maiores segredos estão com os pequenos, meus irmãos. Oh, glória! Não estão com esses entendidos, sábios, que acham que sabem tudo, que estão aí arrotando coisas aí, orgulho, soberba, mas não, a verdadeira interpretação está aqui, olha só, olha a palavra na mão aí, está com vocês, que se acham pequeninos como eu. É esses que o Senhor quer usar e quem dá a interpretação, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. E ele continuou, dizendo, a mão foi enviada àquela parede, é de Deus, e que escreveu este escrito. Aí o 25, né? Este, pois, é o escrito que se escreve. Ele fala, o que estava escrito na parede, irmãos? Mene, mene, tekel, parsim. Que significa literalmente, numerado, pesado e dividido. 3 sentenças em uma só. Daniel não tem medo do rei. Daniel é alguém que não tem rabo preso com ninguém, nem com o rei, não com ninguém da corte. E ele vai falar o que está escrito para ele. Ele vai falar literalmente o que Deus está falando naquela inscrição. Ele não tem medo, não tem rodeios com Daniel, irmãos. Profeta de verdade não tem rodeios, é direto, é claro. Não tem rodeios com os profetas de Deus verdadeiro. E Daniel vai falar exatamente, é numerado, é pesado, é dividido. Mene, mene, tekel, persim. E aí agora nós vamos destrinchar. E aí a própria interpretação está no texto aí, né, queridos? A sentença da blasfema de Beltesazar chegou. Chegou depressa, né, irmãos? Chegou rapidinho. Lembrando que Daniel é profeta que não se vende, como dissemos, irmãos. Ele fala exatamente o que Deus manda. E aí a gente precisa mais uma vez reforçar. Nunca faça rodeios com a palavra de Deus. Irmãos, se Deus falou para você falar, fale. Não tenha medo do que as pessoas possam pensar. Mas seja verdadeiro, é a palavra. Não faça rodeios com a palavra de Deus, irmãos. Não fique rodeando para tentar atenuar aquilo que Deus falou para você falar diretamente. Amém, meus irmãos? Faça isso, irmãos. É a palavra de Deus, nós não podemos ter rodeio, ela precisa ser clara, direta e objetiva para que as pessoas a quem for dirigida a palavra entenda aquilo que está sendo, se você está sendo porta-voz de Deus. Então, irmãos, olha a coisa séria. Perceba, no versículo 26, ele vai falar, esta é a interpretação daquilo. Mene, ele vai interpretar, contou Deus o teu reino e acabou. Meus irmãos, Beltesazar teve tempo. Beltesazar teve tempo para aprender com os erros do seu pai. Ele viu, com toda certeza, participou, esteve na corte, vendo o seu pai. Teve tempo. E agora, através de Daniel, Deus está dizendo aquela inscrição, Mene, o teu tempo acabou. Foste contado o teu tempo. Perceba, irmãos? Deus contou o teu reino e acabou. Mas perceba que a grandeza e o esplendor do reino encantou demais Beltesazar. Ele ficou deslumbrado com tudo aquilo que tinha no palácio. Olha, um dia eu vou estar no lugar do meu pai e eu vou ser rei. E aquilo começou a entrar no seu coração. E ele começou a ficar deslumbrado com tudo aquilo. O reino, os súditos, as pessoas te adorando. Ele tendo o poder de sentenciar pessoas à morte. Tendo o poder para fazer pessoas saírem da prisão ou fazer que as pessoas saiam. Ele tinha toda a autoridade ali, ele teria, então ele ficou observando o pai. O que ele deveria observar, não observou. É o que ser o contrário do pai, né? Mas não foi isso. Ele fez pior, né, irmão? Perceba,
Os anos do seu reino estão contados e já acabou. Perceba, irmãos? O versículo termina dizendo, o versículo que a gente leu antes desse, né? Diz que a vida de Belsazzar estava na mão de Deus. No versículo 23, né? No final do versículo 23, Deus disse para ele, ó, Daniel diz, ó, mas Deus em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os seus caminhos, a ele não glorificastes. E perceba, meus irmãos, que os nossos anos de vida já estão todos contados pelo nosso Deus. A nossa vida, ela depende de Deus. Né, irmãos? A nossa vida depende de Deus. Por isso, irmãos, nós não devemos aproveitar os dias, nossos dias, com coisas que não são edificantes. Nós devemos aproveitar os nossos dias, irmãos, na terra, com coisas que edificam, com coisas que são importantes, irmãos, com coisas que gerem alguma coisa, algum fruto. E não isso nós devemos colocar em nosso coração, porque, irmãos, Belsazzar, ele chegou, Daniel falou, o seu tempo do seu reino foi contado e teve fim. E Deus, irmãos, é aquele que é o Senhor do tempo das nossas vidas. E nós não devemos desperdiçar nenhum minuto sequer da nossa vida, irmãos, nessa terra. Nós devemos aproveitar com coisas que edificantes, lendo a Bíblia, tendo intimidade com Deus, fazendo algo, um bem para um próximo, né, irmãos? Com a nossa família, aproveitar coisas boas, irmãos, é isso. Nós não podemos perder tempo com coisas que não são edificantes, irmãos. É assim, irmãos, que a palavra nos ensina. Aproveite cada minuto da sua vida com coisas que edificam e são importantes, amém? Jó 14 e versículo 5 diz algo muito importante. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limite, e não passará além desse. Então, está com Deus a nossa vida. O número de dias que viveremos, os meses, anos, está com Ele, irmãos. Está com o nosso Senhor. Ele é quem determina. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, é com Deus, e tu lhe pusestes limites, e não passará além desses. Então, irmãos, a nossa vida está na mão de Deus. Nossos dias, nossos meses, os anos, todos os dias da tua vida, Ele está com o Senhor Deus. Mas perceba, queridos, Belsazzar, o rei, não aproveitou. Ele preferiu aproveitar o tempo dele com bebedices, com festas pagãs, com promiscuidades, né, com prostituição. E ali estava, bebedices, fazendo o que ele queria. Né? Ele preferiu aproveitar o tempo dele com essas coisas. Né? Preferiu aproveitar as coisas ali, o tempo que ele tinha com coisas que Deus não se agrada. Preferiu aproveitar ali o seu tempo profanando as coisas de Deus. Preferiu aproveitar o seu tempo ali, irmãos, tentando brincar com as coisas do Senhor. E a consequência veio sobre ele. Mas aí, irmãos, o que acontece? Nossos dias acontece a mesma coisa. Quantas pessoas não estão brincando com Deus? Quantos vocês não conhecem que estão aí blasfemando contra o nosso Senhor? Quantas pessoas que nós temos conhecido que hoje estão aí zombando de Deus, brincando com o Senhor, com as coisas do nosso Deus, né? E nossos dias tem acontecido a mesma coisa. Mas o aviso do Espírito Santo a essa geração é que o acerto de contas está próximo. E que a fatura um dia chega, irmãos. A fatura chega. Ponha isso no teu coração. E alerte o máximo de pessoas que você vê brincando com Deus. Que se você vê zombar de Deus, alerte essas pessoas, pois talvez elas não saibam dos perigos que elas correm, mexendo e brincando com as coisas de Deus. Isso é muito sério. Para Belsazzar, o tempo já se esgotou há anos atrás, há tempos e tempos atrás. Né? A diferença é que a nossa geração ainda tem tempo. Pouco, mas tem. Enquanto vive, tem tempo de se arrepender. Né, irmãos? Mas Belsazzar não teve, já foi. E hoje, a geração nossa, que brinca com Deus e blasfema, ainda tem chance, né? É claro, se não avançar muito o sinal, né, irmãos? Se não avançar muito o sinal. A fatura vai chegar. A diferença é essa, irmãos. Mas você e eu somos um anunciador, não somos? Nós dissemos no começo do domingo passado. O que está lá na torre, o vigia, ele vigia. Ele olha o inimigo chegar, mas ele vai avisar o rei. Ele não só olha, ele não só fica vislumbrando o que está acontecendo, mas ele é um arauto. Ele anuncia, mas também avisa o que está para vir. E eu e você, como discípulos de Cristo, temos essa tarefa importante de anunciar e de falar, irmãos, contra todos aqueles
que tem blasfemado contra o nome do Senhor Jesus, que tem brincado com as coisas de Deus. Hoje em dia, muitas pessoas, as pessoas estão fazendo piadas, sátiras, coisas que não são legais, irmãos. E hoje o Senhor diz para você, se participa dessas coisas, exclua da sua vida. Não participe dessas coisas. Não dê risada dessas piadas que estão fazendo no nome do Senhor e nas coisas dele. Isso é muito sério. E o Senhor hoje nos dá um alerta, irmãos, nessa manhã. A sentença ela vai continuar sobre Belsazar. No versículo 27 continua. Primeiro foi Mene, né? E agora Tekel. Pesado foste na balança e fosse achado em falta. Pesado fosse na balança e fosse achado em falta. A expressão falta aqui significa defeituoso, de má qualidade. Belsazar foi pesado na balança de Deus, irmãos. Na balança do céu e achou gravemente defeituoso. Achou-se segundo o padrão divino. A medição divina é diferente da terra, dos homens, né, irmãos? Deus, ele mede, ele pesa de uma forma, os homens pesam de outra. Mas fato é que Belsazar foi pesado na balança e foi achado em falta. E aí? Com toda certeza, irmãos, Belsazar tinha muito prestígio na sua corte. Ele era adorado pelos seus súditos, os seus pares, com toda certeza, ou por bajulação, ou por uma troca por alguma coisa, sempre, né? A gente sabe que os bajuladores estão ali sempre elogiando o rei, né? Tentando ganhar algo. Então, irmãos, havia pessoas que gostavam dele, né? Mas perceba, a balança de Deus é diferente, né? É diferente. Belsazar foi pesado na balança do céu e foi achado, irmãos, em falta. Mas a balança de Deus, que é o mais importante, ele foi achado em falta. E nós, irmãos, não podemos fugir de algo. E a reflexão, ela precisa acontecer, como dissemos, de uma maneira clara, direta, sem rodeios, objetivo. Nós somos discípulos de Cristo. E a reflexão e a pergunta que nós devemos refletir hoje nessa manhã é exatamente sobre isso. Né? E que você esteja pronto e apto a refletir e responder. Por quê, irmãos? Nós precisamos sempre ter conosco essa pergunta. Belsazar foi pesado, achado em falta. E nós? E eu e você? Qual será, irmãos, o peso que nós temos para o nosso Senhor Jesus? Você já parou para pensar em algum momento o qual tem sido nosso peso nessa balança de Deus? Será que nós temos sido achados em falta? Será, irmãos? A palavra é confrontada para nós. Nós denunciamos lá fora o que eles têm feito, mas agora é nós. Não podemos fugir de uma reflexão e de questionamentos que o próprio Espírito Santo faz para nós nessa manhã, irmãos. Qual tem sido esse peso na balança de Deus? Qual tem sido o meu e o seu peso nessa balança de Deus, irmãos? Reflitamos nisso. Que o Espírito Santo fale contigo a respeito disso. Dessa balança, do seu peso espiritual. Com que peso, qual o range que você se encontra? Irmãos, isso é muito sério. E hoje o Espírito Santo nos confronta nessa manhã, irmãos. Para que nós sejamos verdadeiros. E confessamos a Ele. Se há dúvida em nosso coração, o Espírito Santo fala conosco, irmãos. O Espírito Santo fala conosco. E Ele fala se nós temos sido falta ou se nós estamos legais nessa balança. Ele fala e você sabe disso. Você sabe muito bem disso. Então, queridos irmãos, reflitamos nisso. Se houver falta, vamos corrigir. Se o Espírito Santo disser para você, falta, você foi pesado e está em falta. Vamos corrigir. Ainda há tempo, não é? Ainda há um momento, irmãos, esse é um momento propício para nos corrigir e dizer, Senhor, realmente o Espírito Santo fala alto comigo, dizendo que eu estou em falta contigo, mas agora, Senhor, eu me arrependo, eu quero me consertar, eu quero que meu peso volte a subir nessa balança, Pai. É assim, irmãos, o nosso Pai é Deus, e Ele está aqui hoje para te ajudar a subir nessa balança. Ele está aqui hoje. Louvado seja Ele pela sua misericórdia sobre nossas vidas. Louvado seja Ele que ainda tem misericórdia de mim e de você.
que nos avisa qual o range, qual o peso que nós temos que melhorar. Vamos melhorar. De que forma? Aí ele vai te dizer de que forma. Né? Então, meus irmãos, vamos estar atentos nisso, refletir nessa manhã, nessa hora. Jó 31:6. Há uma certeza ali que ele diz. Jó 31:6. A própria palavra tem nos dito, irmãos, nessa manhã. Jó 31, versículo 6. Isso mesmo, antes de Salmos. Amém, irmãos? Quem encontrou aí para ler para nós? Pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Meus irmãos. Olha só, irmãos, a palavra de Deus aqui falando conosco, o Espírito Santo falando, irmãos. Dizendo, ó, pese-me Deus em balanças fiéis. Quem tem a balança fiel? Quem somente tem essa balança, irmãos? É quem? O Senhor. O homem, a medida dele é totalmente corrupta, mas é Ele quem sempre vai ter essa balança fiel. Então, irmãos, constantemente eu e você precisamos apresentar a Ele e dizer para Ele, ser sincero, Senhor, me pese-me nessa balança. Vê qual é a minha integridade, Senhor. Pese-me, Pai, sempre nessa balança. Eu não quero, irmãos, eu não quero, Senhor, perder o Senhor de vista. Eu não quero ser pesado e achado em falta. Não, ao contrário, eu quero cada vez mais ganhar peso, ganhar peso, ganhar peso, ganhar peso, até que eu chegue nos céus. Oh, glória a Deus, meus irmãos. É isso, queridos irmãos. Entenda isso nessa manhã. Grave no teu coração. Como é que estamos nessa balança? E o Espírito Santo fala contigo, fala comigo. E nós devemos estar atentos àquilo que o Espírito Santo fala. Amém, meus irmãos? Mas ainda a sentença não foi concluída. E a gente vai encerrar. Porque ainda a sentença existe mais uma palavra, não é, irmãos? Ele falou mene, mene, tekel. E agora Pérez, ou Persim, como foi lido para os irmãos. Dividido foi. O teu reino é dado aos medos e aos persas. A última palavra, dividido. O império babilônico, irmãos, ruiu. Caiu. Foi dividido. A última palavra. A sentença estava já sobre Belsazar. Não havia mais como mudar. Já estava definida. A leitura não vai mudar, porque foi o próprio Deus que escreveu. Então, esta é a sentença. Foste contado o teu reino, chegou ao fim. Pesado na balança, foi achado em falta. E agora, o teu reino, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Consequências de uma ideia desastrosas. O rei, em uma última ação desesperada, ele vai voltar a investir em Daniel. E eu não sei se você tem esse pensamento como eu. Mas ele vai numa atitude desesperadora. Mais uma vez, abençoar a Daniel. E aí no versículo 29, o que fala? Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura. Irmão, com Deus não tem barganha, não. Não tem barganha. Não tem nada disso de barganha, não tem troca. Né? Então, ele vai... Vamos voltar para o texto de Daniel, irmão. Sim. Então, ele tenta, de uma maneira desesperada, tentar mais uma vez, mas ele fala, ele mandou, vestam Daniel com púrpura, ele pudesse em uma cadeia de ouro, pusesse, e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro no seu governo e no seu reino. Ele tentou, irmãos, uma atitude desesperadora. Mas, será que ele teve tempo para executar isso? Porque no versículo seguinte, o que acontece? Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, o rei dos caldeus. Consequências de uma atitude insana. Consequências de ideias que não tem nada a ver, que coisas que não têm consistências. Consequências, irmãos, de atitudes. Atitudes que podem levar à morte. Atitudes que podem fazer, irmãos, reino desmoroir, como o reino da Pérsia, um reino onde eles conquistaram tudo. Mas diante daquilo que fizeram, que ele fez, trouxe para si uma condenação. E, irmãos, como estamos hoje? Aí você fala, estamos na graça. É? Deus muda, irmão. Deus é o mesmo. Você com toda certeza vê notícias de pessoas que brincam com Deus e hoje já não estão mais entre nós. Perceba, irmãos, a seriedade.
nós devemos alertar, irmãos, as pessoas. Nós devemos, irmãos, como discípulos. E isso que está dentro de você, irmãos, é a coragem de você falar. Quando você está, muitas vezes, no seu trabalho, há uma roda ali. E as pessoas estão ali brincando, fazendo piada com Deus. E você acha que isso é certo, irmão? Claro que não é o certo. E a coragem para chegar ali? E falar para eles, olha, não façam isso. Vocês sabem o que vocês estão fazendo? Que o Senhor nos dê coragem, irmãos, para isso. Rodas familiares, não só do trabalho. Amigos teus. Quando você vê, a brincadeira aconteceu, opa, parou. Aí não mexa com essas coisas. Se você não quer viver a Cristo, vamos respeitar. Mas não brinque com as coisas de Deus. Isso é coisa séria, irmãos. Então, o tempo está se afunilando. E hoje, podemos ser cobrados pelo nosso Senhor. De coisas que nós deveríamos ter falado, e nós nos retraímos. E ficamos para nós, Senhor, eu não vou lá. Aí a vergonha, né? Eu tenho vergonha, Senhor, o que vão falar? Não, irmãos, tem que ser direto. Se nós pensarmos, nós não vamos. Tem que ser na hora e no momento intervir e dizer, não façam isso. Vocês estão errando e pecando, e vocês podem perder a salvação e o que o Senhor tem para vocês. Porque, irmãos, você sabe disso, que depois, lá na frente, nós vamos falar sobre isso. A nossa irmã tocou no domingo passado, Gálatas 6. Ela mesmo leu, né, irmã Tereza? A questão de nós não deixar se escarnecer, porque tudo que o homem fizer, ele vai. Então, irmãos, olha só, há uma semeadura sobre todos aqueles que brincam com as coisas do Senhor. Amém, meus irmãos? Que nessa manhã, eu e você estejamos entendidos, tendo coragem de poder enfrentar esse mundo e poder dizer para eles que eles estão fazendo o errado. Poder dizer para eles, olha, não vá para esse caminho. Esse caminho é um caminho suicida, é um caminho que vai te conduzir à perdição e pode gerar morte para vocês. E, irmãos, é o alerta do Senhor e o Espírito Santo, irmãos, com todo o tremor diante aqui, eu falo, é o alerta para nós, que nós sejamos corajosos, sejamos igual Daniel. A afronta vai vir. E detalhe, as pessoas vão querer nos comprar, como o rei fez com Daniel. Mas Daniel, dá para outro. No final ele quis ainda para tentar ver se tem alguma coisa. Mas não, no mesmo dia, na mesma noite ele já estava morto, irmão. Já estava morto, aconteceu, acabou. Então, irmãos, perceba isso, como isso é sério. E a gente vai para as considerações finais nessa manhã. Belsazar não aprendeu com os erros do pai. Preferiu se enveredar pelos prazeres da carne. Ainda que permanecesse nessa vida, tudo bem, irmãos, o mundo tem a sua escolha. O Senhor deu uma escolha para ele. Amém? Nós não vamos interferir na escolha de ninguém, não é? Mas até aí. Mas aí, interferir, brincar com as coisas do Senhor, com a sua palavra, aí já nós não podemos deixar, irmãos. Nós podemos advertir e orientar, aconselhar, dizer, olha, isso não pode. Para você não ficar desavisado, eu vou te dizer, não brinque com as coisas de Deus, porque isso são coisas sérias. Perceba, meus irmãos, hoje em dia, esta ação tem se aumentado muito. As brincadeiras com Deus, piadas, pessoas ganhando dinheiro, fama, com as coisas, fazendo piada com as coisas de Deus. Você tem visto, você que vê pela internet, aí você vê as pessoas brincando, fazendo piada. Mas um dia, como disse, a conta vai chegar. E eu espero que não seja tarde demais. Muitos estão blasfemando contra o Senhor. E hoje nós sabemos, irmãos, que foi o Espírito Santo que está na terra, não é? O Pai de Jesus foi e deixou o Espírito Santo. Foi? Eu vou, porque se eu não vou, ele não vem. O Espírito Santo está ajudando a igreja, irmãos, consolando, né? Representando nas nossas orações com espíritos inexprimíveis. O Espírito Santo é quem faz isso, nos consola, nos ajuda, né? Está ajudando a igreja a caminhar, não é, irmãos? É o Espírito Santo, né? Mas perceba o que tem acontecido, e aí para a gente encerrar o último versículo, é a coisa séria. Mateus 12, 31. A sentença, por isso que eu disse, pode ser tarde demais. Por quê, irmãos? Há algo imperdoável. E é o título da primeira parte da mensagem, que é um pecado imperdoável. E com certeza você já está na sua cabeça, esse versículo. Mateus capítulo 12, versículo 31. E é ali, irmãos, que está a seriedade. E as pessoas estão passando dos limites. E se nós não advertirmos, se nós não, irmãos, dissermos, eles podem, então, uma palavra muito forte. 12 e 31. Mateus capítulo 12,
versículo 31. Glórias ao nome do Senhor. Glórias a Deus. É aí, irmãos. Aí há um risco muito grande. E aí as pessoas passam muito do limite, avançam muito. E começam a mexer com coisas que vai impactar nesse versículo aqui. E nós devemos alertar. O que está dizendo aí Mateus 12:31? Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. Perceba, meus irmãos, o que tem acontecido e as pessoas estão totalmente, parece que cegas. Muitas pessoas não sabem com quem estão mexendo. Muitos sabem e ainda continuam, né? Porque acham interessante, acham bom, acham legal, as pessoas dão risada, né? Mas há uma seriedade muito grande nas coisas de Deus. E esse é o único pecado, irmãos, que não tem perdão, né? Que é a gente blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Você já pensou nisso? Se a pessoa ficar sem perdão, é uma coisa muito séria. O próprio Senhor falando que tudo é perdoado, se pedir perdão, outras coisas será perdoado. Mas há uma coisa que não existe perdão. E é justamente a blasfêmia contra o Espírito do Senhor. Amém, meus irmãos?